Agora a gente vai falar sobre se devo ir, né? Falamos sobre o que a pessoa precisa, se ela decidiu ficar. Na verdade, eu creio que ninguém decide ficar, né? Na verdade, é porque a pessoa, por algum motivo, ainda não pode sair, por vários motivos, como a gente acabou de ouvir. Tem o vício, que é uma coisa das trevas mesmo. Você vê que a pessoa fica presa ali, eles têm um domínio sobre nossa mente, é tudo uma manipulação, assim, tão das trevas, que a gente não consegue entender, porque quando a gente entende, fica mais fácil da gente conseguir combater, né? A armadura de Deus nos protege, nos blinda desses seres das trevas que vêm. Parece que está minha areia movediça. Exatamente. Vem para roubar, matar e destruir, mas Deus é maior. Então, agora no caso vamos falar sobre se devo sair. Então ela fala assim, ok, se você decidiu sair dessa prisão invisível, né? Porque na verdade é a sensação que dá, que você está preso, mas não numa cadeia, literalmente, né? Mas é como se fosse uma prisão invisível, você está preso àquilo. E isso pode ser tão confuso quanto, no caso, se você decidir ficar. Confusão é de todo lado, não tem jeito. Mas o mais difícil de tudo é deixar essa ilusão. É o que ela diz que ela vê através dos atendimentos, que é essa ilusão que é criada por eles, através dos nossos sonhos, que eles vão alimentando, e a gente cria essa ilusão, e a gente não quer destruir essa ilusão, porque é tão gostoso, né? Acreditar naquilo que foi, essa ilusão que foi criada ali. Então, ela fala sobre um sentimento, sobre o tempo, tudo que você investiu, seu tempo, recursos que você investiu nesse relacionamento. Muitas pessoas falam, anos da minha vida que se perdeu. Né? A sensação que dá é que você lutou, lutou, lutou por algo que nunca teve algo, né, de solução ali. Mas, na verdade, não foi sua culpa, sua responsabilidade, né? Porque não depende de você. O outro tem que querer mudar, ninguém muda ninguém. Eles fazem a gente acreditar que é a gente que tem que fazer, porque aí você se dá, se dá, se dá, e menos você tem forças para continuar, e aí é onde eles têm total controle mesmo. Então, fora o sentimento envolvido da sua parte, né? Sentimento que da sua parte que você acreditou que aquilo realmente era amor, você acreditou que essa pessoa era uma pessoa como você, que estava ali para unir, para crescer, para aprender, para amar, para trocar, e não era nada disso. Então, tudo isso, né, são sentimentos que acabam deixando a pessoa confusa. Então, sempre foi uma ilusão criada, uma mentira. E ainda assim, quando a gente sabe disso tudo, ainda assim dói. Dói, lógico, porque agora você tem que desfazer isso e ver que aquilo foi uma mentira. Por quê? Porque nós tínhamos a esperança como base e não a realidade. Então, colocamos nossas emoções, essas ilusões, acima da realidade, da razão de ver de verdade quem eles são, elas são, porque eles nos mostram o tempo inteiro. Só que a gente, né, já está tão naquela coisa tão gostosa, a gente não quer deixar de acreditar naquilo. Isso acontece muito. Então, sair ou terminar um relacionamento assim é muito estressante, porque não é um relacionamento normal, saudável, como qualquer outro, que você vai lá e decide que não quer mais, que não deu certo, acabou, cada um segue o seu lado. Não. Eles vão fazer um inferno. Então, ela fala no livro dela aqui que o diabo que você conhece pode parecer melhor do que o anjo que você não conhece. Então, o medo do novo, de arriscar, de começar, recomeçar, muitas vezes paralisa essa pessoa, porque o medo ele faz isso, né? Ele paralisa. Ah, esse aqui é ruim, é um diabo mesmo, né? Está sendo usado aí porque quer, porque deixa, porque gosta. Mas eu conheço, eu sei como lidar, eu sei até onde ele vai, até onde ela vai, até onde eu posso ir. E aí acaba ficando ali. Isso acontece também. Porque só de pensar no que vai ter que enfrentar, por conta de já estar enfraquecido, enfraquecida, a pessoa acaba achando que é mais fácil continuar lá. Fatores, né, que nós precisamos considerar aqui, por exemplo, que a gente já falou no começo, são os filhos, a parte financeira, as crenças religiosas. Então, tudo isso vai ter que ser considerado quando você decidir sair, né? Como é que vai ser? Você vai ter que analisar, pensar, porque você vai saber que
provavelmente se esse homem ou essa mulher, né, quiser ver os filhos, você vai ter a guarda compartilhada, então é uma outra situação que você vai estar passando. A parte financeira, se você é dependente financeira, você vai ter que buscar um trabalho, uma maneira de você poder se sustentar. Crenças religiosas que podem ali também trazer dificuldades para você, sentimento de culpa, toda essa coisa que acontece com as pessoas que são pessoas que têm temor a Deus, que têm empatia, que têm sentimentos, né? Então, a gente sempre faz uma autorreflexão, a gente sempre pensa no outro, o que isso vai afetar os filhos, né? Como é que eu vou conseguir um trabalho, como é que eu vou conseguir me manter, entre outros que são menos visíveis, como o medo, a vergonha, no caso, né? Vergonha de você ter que enfrentar as pessoas, né? Pessoas que vão olhar para você e vão te julgar, como até a Renata falou aqui, que muitas pessoas acabavam julgando ela, né? Por conta dela estar separada. A raiva, que é algo que também a gente vai ter que enfrentar, que isso é muito normal acontecer. Nostalgia, né? E você sentir falta, abstinência, porque é um vício, vira uma dependência, como uma droga mesmo, gente. Literalmente é uma droga. Então, tudo isso são coisas que a pessoa, quando decide sair, é importante saber que vai estar passando por isso, né? Então, ela fala, se prepare para a fúria narcisista. Por quê? Porque vai tocar no abandono, né, na rejeição, eles vão dificultar tudo e tornar sua vida um inferno na Terra. É quando você realmente vai conhecer de verdade com quem você conviveu ali um pouquinho mais ainda, né? A imagem deles é tudo. Então, para narcisistas, você se separar, gente, como assim? Agora, a imagem de homem ou mulher perfeito, perfeita, família, pai de família, mãe de família, acabou. Parecer para o mundo como ruim, o ruim no sentido, né, de ruim para eles, né, de, poxa, então eu não tenho essa família mais perfeita, eu não sou mais casado, aquela coisa linda e maravilhosa que eu apresentava para a sociedade já não vai mais existir. Então, é algo muito inconveniente para eles, que tem esse transtorno. Vai tocar na aparência que eles precisam manter ali para poder fazer com que todos pensem que eles são aquilo que eles não são, na verdade, né? Então, o ego narcisista e os ferimentos que vão ser causados ali. É a ameaça, isso aí vai ameaçar a grandiosidade dele e dela, vai trazer aí as feridas de abandono e de rejeição, que no caso, muitos deles, a maioria, porque vem de traumas, vem também dessa ferida de abandono. Muitos foram abandonados pelo pai, pela mãe, às vezes não necessariamente abandonados no sentido de serem totalmente abandonados, mas de não ter ali a presença emocional na vida, né? Então, não tinha alguém ali para ouvir, quando demonstrava um sentimento, não podia, né, demonstrar sentimento, eles começam, dizem eles, né, através dos vídeos que eu assisto, muitos dos narcisistas falam que não podia chorar, não podia demonstrar sentimento, eles começaram a ver que demonstrar sentimento não era algo bom. E aí, junta com trauma, junta com um monte de coisa, e eles acabam aí indo para o outro lado. O lado do ódio que domina, e a pessoa começa a passar uma vida para sugar e machucar o outro. O ataque para eles é a melhor defesa. Então, como se preparar para sair? Ela fala no livro dela, né? O que você vai precisar para você estar preparado, preparada, se você decidir sair? Você precisa se fortalecer psicologicamente, se preparar em relação aos passos que deve dar. E ela cita, documentar tudo, tudo. Então, se essa pessoa está te mandando mensagem, tira print, te manda e-mail, salve o e-mail, guarde, documente tudo que talvez você vá precisar lá na frente, né? Porque muitos deles vão levar para a justiça, vão querer realmente fazer um inferno na vida da pessoa, principalmente se a decisão vier da sua parte, não dele ou dela, de sair desse relacionamento. A gente está falando aqui, né, no caso de você sair. Então, já avisa os familiares, seus amigos, para você já ter um suporte, já avisar, porque muitas vezes a pessoa tem vergonha, fala para seus familiares, pessoas que realmente vão poder te dar suporte, o que está acontecendo, que você está apanhando, que ele está te agredindo fisicamente,
Já avisa seus amigos, talvez você precise ir para a casa de um deles, né? Por um tempo, até você se levantar, fazer terapia que você já está fazendo, né? Mas assim, quem não está, é muito importante também para poder se fortalecer, né? Para você poder realmente tirar tudo aquilo que foi jogado em você, que não é de você, para que você possa ver as coisas com clareza, e não mais aquela coisa embaçada, né? Que eles fazem com que a gente fique, confusão mental total. Então, fazer mudanças necessárias, ela diz. Mudar o seu telefone muitas vezes vai ser preciso, o número do telefone, mudanças em contas bancárias, talvez também seja possível. Tudo que você precisa fazer nesse sentido de mudanças, você já começar a, pelo menos, anotar, saber o que é que você vai precisar fazer nesse sentido também. E ela fala para você não se expor nas redes sociais, porque tudo que você postar, seja com filhos ou só você, aonde for, com quem for, vão usar isso depois, provavelmente, contra você. Então, você tem que estar também atento a isso, né? Se preparar em relação a isso, tomar maiores cuidados, ter cautela em relação a essa exposição social. Prepare-se para mudar rapidamente. No caso, ela fala no livro dela, né, que às vezes, quando você diz que você vai embora, normalmente eles falam para não dizer nada, né? Sai sem avisar, porque se é uma pessoa, no caso, que já é violento, violenta, fisicamente, eles realmente são pessoas perigosas, porque tudo é o que eles querem e sair do controle não é algo que agrade. Por isso que é bom se preparar, é importante ter essa sabedoria, né? Ela fala também para ignorar as acusações, porque eles vão por culpa. Lembre-se que ele e ela não irão mudar, porque depois vão tentar o hoovering, não caia no hoovering. Lembra da listinha? É só você ler aquela listinha de novo, ver quantas vezes você já esperou aquilo e nunca aconteceu, e a pessoa só fez, não é coisa da sua cabeça, não. Realmente, essa pessoa é uma pessoa abusiva, é uma pessoa mau caráter, é uma pessoa que te abusa, que te faz mal, que não quer teu bem. Cuide-se e ignore a culpa, tá? Porque eles vão usar o sentimento de culpa, você está destruindo nossa família, vamos tentar mais uma vez, vamos para a igreja, vai falar que vai fazer tudo o que você falar que precisa fazer, mas, de novo, isso daí vai durar só alguns meses no máximo, às vezes nem isso. Aí, no final, ela fala assim, olha, pense, ele, ela nunca irão mudar. Não preciso mais viver decepções diárias. No caso, quando você deixar essa pessoa, né? O que você pode pensar? Olha, eu nunca essa pessoa vai mudar. Eu não preciso mais viver decepções diárias. Eu posso ser eu e ser escutado, escutada. Não tenho mais que me questionar e duvidar de mim mesmo, de mim mesma. E eu estou livre para ser autêntico, autêntica, e não ter que me mudar para fazer algo funcionar. Eu tenho minha vida de volta. Essas são as coisas, né, fundamentais, no caso que ela deixa no livro dela ali, que são coisas para você lembrar, para te motivar, para você continuar seguindo esse caminho, que é o teu caminho de recomeço, de recuperação, de viver uma nova história, uma nova vida, ter sua vida de volta, mas agora ainda melhor do que antes, porque agora você está mais fortalecido, fortalecida, você teve essa revelação de Deus. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês também, gente, que eu vou fechar essa tela aqui, vou compartilhar outra, mas antes, deixa eu só continuar para mostrar aqui a parte para quem ainda não sabe, né, que eu não falei ainda, sobre a assinatura do Clube Narcisistas Expostos. Então, o que vai incluir? Vai incluir a terapia em grupo, a análise comportamental, que a gente vai fazer também num dos encontros. Eu vou estar compartilhando ainda essa semana o que vai estar passando no primeiro mês. São 4 encontros por mês. 48 encontros de 2 horas, como esses que a gente faz, né? De segundas-feiras. Começa dia 9 de janeiro, das 6h30 da tarde, horário do Brasil, nas 18h30 às 20h30. Vai ser 1 hora antes do que as lives que a gente tem feito, porque algumas pessoas estão em Portugal e lá o horário é mais adiantado, né? Então, fica um horário melhor para todos, eu creio. E você também vai receber o curso Narcisistas de A a Z, já automático, liberado para você assistir. Caso você já tenha
feito o curso Narcisistas de A a Z, aí entre em contato comigo que eu vou passar para você o link com o desconto. E o investimento, no caso, para você participar, é anual, tá? Isso aqui é mensal, mas o anual você vai estar investindo 99 centavos por dia para estar participando com a gente, R$ 29,90 e R$ 19,90 para quem já tem o curso Narcisistas de A a Z. Eu quis dizer que é anual, que é o curso, na verdade não é o curso, né? É o clube. Essas terapias em grupo vão ser 2 encontros com terapia em grupo, porque eu creio que a terapia em grupo é o que mais a gente vai estar aprofundando e é o que mais leva tempo, porque eu vou estar ouvindo, né? Cada um com a sua necessidade, e aí, conforme eu vou estar respondendo perguntas de uns, eu creio que vai estar também respondendo algumas perguntas de outras pessoas, e assim a gente vai aprendendo e crescendo juntos. E uma novidade também, que sexta-feira vamos ter outra live. Essa live aqui, gente, vai ser muito legal. Eu quero trazer algo um pouco divertido para sair um pouco dessa coisa aqui, sempre é muito pesada em relação a esse transtorno, né? Então, como está chegando o Natal, dia 23, véspera já, né? Como prevenir, né? Como se prevenir de narcisistas em festas de fim de ano. E aí, como a gente vai estar falando também de presente, eu quero que vocês tragam, e depois eu vou colocar lá no grupo também, para as outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, traz algo, porque todo narcisista, toda narcisista, eles querem que a gente lembre deles pro resto da vida, né? Então, algo que você lembrar, que é até engraçado, ou algo que você ganhou de presente deles, ou delas, que foi algo engraçado, que hoje, agora que você sabe, né, a intenção pela qual eles te fizeram isso, por exemplo, eu ganhei de um ex-namorado meu. Na verdade, vou dar 2 exemplos. Um deles me deu um cachorro de presente de aniversário. Hoje eu entendo, porque ele quis tanto me dar aquele cachorrinho, porque ele já sabia que no máximo 2 anos ia durar aquele relacionamento, o cachorrinho viveu quase 15 anos, eu acho. Acho que foram 15 anos de vida. E eles querem que você olhe, porque foi ele que me deu o cachorrinho, então todo dia eu ia olhar para o cachorrinho e ia lembrar dele. Gente, é isso que acontece, é coisa assim, é tudo de caso pensado. Teve outro, eu tenho uma tatuagem pequenininha, que eu fiz há alguns anos atrás, na verdade, vários anos atrás, uns 20 anos atrás, e nessa época eu namorava com um narcisista. O que me deu o cachorro era um sociopata. O da tatuagem é um narcisista grandioso. E eu lembro que eu queria fazer essa tatuagem e eu fui, decidi fazer, e ele fez questão de pagar a tatuagem, gente. E ele até falou, nossa, ela vai lembrar de mim o resto da vida, porque imagina a tatuagem. E eu pensei comigo, eu falo, gente, eu lembro assim, né, do que ele falou, e eu lembro que foi ele que pagou, mas o que simboliza para mim, o significado da tatuagem, tem nada a ver com ele. Então, quando eu olho para a tatuagem, eu olho, eu lembro do que representa para mim, né? Mas assim, na cabeça dele, ele falou, ela vai lembrar de mim o resto da vida, né? Você vê que muitos deles querem que a pessoa escreva o nome deles na tatuagem. Já vi isso várias vezes acontecer, gente. Tá lá naquela paixão, naquela coisa, vai lá e tatua o nome dele, ele tatua o nome dela, enfim. Aí traz algo assim para a gente falar também em relação a essa parte de festas, alguma coisa que você ganhou, né, deles. Tem mais 2 coisas que eu vou compartilhar com vocês depois, e se você puder, até traz. Às vezes pode ser uma música. Gente, eles usam música. Os meus não tinham essa criatividade nessa parte de música, não, de ter uma música, essa nossa música. E depois a pessoa, sempre que escuta aquela música, fica lembrando dessas pragas dos infernos. Gente, ninguém merece. Deus me perdoe. Mas ninguém merece. Perfume, também um ex meu, era uma coisa que eu cheguei até a comprar o perfume que ele usava, só para lembrar, sentir aquele cheirinho, aquela coisa, é uma coisa assim, impressionante. Mas eles fazem tudo de caso pensado, gente. É tudo manipulação no nosso cérebro, já fica ali naquela, vicia mesmo, né? Vira uma dependência mesmo. Agora, antes da gente conversar mais um pouquinho, eu vou colocar aqui, tá em inglês, mas eu vou compartilhar a tela com vocês, deixa eu só fechar essa apresentação, que é do livro, inclusive, só que é o capítulo 9. Então, eu vou ler aqui algumas partes que ela pegou, de pessoas que falaram, o que ajudou, no caso, lições de vida de outras pessoas que sobreviveram. Então, algumas coisas que as pessoas falaram foi: faça o que é o melhor para você,
E se você não está feliz em um relacionamento, acabe com ele, tá? Num relacionamento abusivo, tá, gente? Como eu falei logo no começo. Se é um relacionamento que todo relacionamento tem seus desafios, né? É interessante até comentar com vocês, eu fiquei lembrando. Os narcisistas, eles querem que a pessoa fique o resto da vida lá no sofrimento, no relacionamento. Eu lembro que eu tinha uma amiga psicopata, hoje eu sei que ela é psicopatinha. E ela, toda vez que eu reclamava de um relacionamento que eu estava na época com um narcisista, ela falava, é a crise dos 5 anos. Depois ela fala, a crise dos 7 anos. Eu falei, é crise que não passa nunca, gente. Já faz não sei quantos anos e a crise não termina. Por que que eles falam isso? Eles têm essas frases para que você ache que realmente vai passar. É a crise dos 7 anos, que todo mundo fala. Todo mundo não, são frases que eles mesmos, as narcisistas inventam, para que a gente fique lá achando que é realmente, fique naquela esperança. Todo mundo passa por isso, é a crise, mas depois a crise passa. Impressionante. Por que que eu falo isso, compartilho com vocês isso? Porque outro dia eu estava vendo um vídeo e falou isso, e é realmente o que eles fazem mesmo. Agora eu entendo por que que ela sempre falava isso. Não passe por cima de você para agradar alguém. Não deixa de ser quem você é para fazer o outro estar bem. Tipo assim, você deixar de estar bem para fazer o outro estar bem. Você pode se importar com os outros, mas também se importar com você. Porque o que normalmente a gente faz, a gente se importa com o outro e esquece totalmente da gente. A única maneira de você ter uma perspectiva é saindo desse lugar. Você vive de esperança, né? E isso faz com que você sobreviva a esse relacionamento, mas isso é muito perigoso, né? Porque é essa esperança em alguém que não quer mudar que faz com que você fique lá perdendo energia, saúde física, emocional, espiritual. Então, aqui são coisas de pessoas que sobreviveram, que deixam como uma lição de vida, né, pra gente. Ó, não pegue a primeira pessoa que aparecer no seu caminho. Muitas vezes fazemos isso porque temos medo, né, de ficar sozinho, de ficar sozinha. Nunca acredite que você não é bom o suficiente. Fale para as pessoas sobre a situação que você está passando e eles irão te ajudar. Pergunte para as pessoas à sua volta a opinião delas sobre o seu parceiro e escute a resposta. Preste atenção aos sinais vermelhos. E aí outra pessoa fala: nunca será bom, nunca será o suficiente. Quer dizer, não adianta que você faça, não adianta você ficar lá, continuar fazendo, porque nunca vai ser o suficiente para ele ou para ela. Não importa o quanto perfeito, né? Perfeito, perfeita você é. No primeiro momento que você fizer algo de errado, o foco todinho vai ser para aquilo. E tudo de bom que você já fez é como se nunca tivesse acontecido. Não permita que alguém controle a sua vida. Pessoas como essas não mudam. Então, aqui foram algumas frases de pessoas que sobreviveram e saíram do relacionamento. E agora eu vou falar sobre a parte que ela pegou outras pessoas que deixaram algumas dicas aqui para você prestar atenção nos red flags, que são os sinais vermelhos, né? As bandeiras vermelhas. Ataques de fúria, de raiva. Eles vão ficar com raiva pelas coisas mais pequenas. Aí ela falou que o dela ainda era, maltratava, né, os animais, os amigos e a família, por conta dessa raiva. Todo mundo falou para mim não me casar com ele, ou ao menos esperar um pouco mais, porque é aquela coisa, né? Eles vão correndo para a pessoa casar logo. Então as pessoas já perceberam, avisaram, não casa com ele, espera pelo menos um pouquinho mais você conhecer melhor essa pessoa. Mas não adiantou, né? Então ela deixa aqui, presta atenção aos sinais, quando alguém vier te avisar, não ignore. Aqui a pessoa fala, eu me peguei falando várias vezes, me desculpa. Sempre pedindo desculpa.
estava sempre racionalizando a raiva dele, né, dando justificativa, tá com raiva, tá gritando porque tá cansado, tá nervoso no trabalho, e culpando a ela mesma. Ó, ele sempre mentia sobre tudo e o tempo inteiro, que eu comecei a acreditar nele. Ele não se comunicava muito e também não escutava. Ele nunca me ajudava com as coisas pequenas e sempre tirava vantagem and take for granted that I would. E o que acontece? Essa palavra é muito a ver com narcisista, eu não sei traduzir. Take it for granted é quando a pessoa não valoriza, é a pessoa, tipo assim, nunca ajudou ela nas coisas pequenas, mas sempre achou que ela estaria lá por ele. Não valoriza, né? Tipo assim, ela sempre vai estar aqui, então eu vou ajudar ela para nada, não preciso. Ela não vai sair daqui mesmo. Ela e ele, tá, gente? Aqui no caso eu vejo que são mais mulheres que estão falando, porque eles estão colocando como ele, né? Então são mulheres falando. Ele nunca considerou meus sentimentos desde o início. Ele necessitava de completa atenção e adoração de outras mulheres. Sempre me acusava de mentir, trair e me comportar mal, sem nenhum fato, né, básico, sem razão nenhuma, né? E ela diz: ele estava exatamente fazendo tudo isso que ele falava que ele me acusava de estar fazendo, exatamente. Eles projetam na gente, eles falam que a gente faz o que eles fazem. Agora, alguns homens falando, não, um homem falando. Quando ela não gostava das coisas do jeito que estavam, ela se separava de mim e depois me pegava de volta, rapidamente. Ele estava sempre postando coisas nas mídias, né, nas redes sociais, sobre a vida dele. Mas como se eu não existisse. E gostaria que todos pensassem que ele era solteiro, para que ele pudesse brincar com outras vidas. Ele era muito inconstante, estava muitas vezes com raiva e, de repente, amoroso. Ele era muito secreto, misterioso, sobre seu e-mail, seu telefone, suas mensagens de texto e suas redes sociais. E ela diz que descobriu que ele estava o tempo inteiro levando uma vida inapropriada com mensagens com outras mulheres. Ela diz que deixou passar, né, desde lá no começo, mas que ela não devia ter ignorado esse padrão, né, de comportamento. Ele era muito egoísta em relação ao tempo dele e o dinheiro dele, sempre muito focado na aparência. Algumas pessoas falaram: por que que você ficou no relacionamento? Aí, religião, filhos, dinheiro, medo, sentimento de culpa. Eu amava ele, eu criei uma história em cima dessa ideia de que ele precisava do meu amor. Eu acreditei nas desculpas, esquecia os tempos maus e lembrava sempre dos bons. Isso acontece muito. Eu acreditei que ele iria mudar. Era financeiramente algo fácil para mim e para as crianças. E por que que você... essa parte é a mais legal, gente. Por que que você foi embora? Why did you leave? Por que que você saiu? Aí ela falou: eu saí para proteger os meus filhos por conta da influência, da raiva que ele tinha constantemente, né? Mais ou menos isso que ela quis dizer aqui. Eu falei com minha família, contratar advogados e me ajudar a sair. Ele veio para casa e me falou que conheceu alguém, me deixou e casou com ela. Então, falou que tinha conhecido alguém, na verdade, ele que deixou ela, né? He kept up the relationship with the other woman. Outro caso de novo, ele tinha uma outra relação com outra mulher, ao mesmo tempo que estava comigo. E ele escolheu ela. Aí ela falou aqui uma outra pessoa que fez terapia e ela ajudou a articular
uma ligação por telefone e eu pedi o divórcio. Eu fiz isso por telefone. Eu sabia que eu não conseguiria fazer isso pessoalmente. E a outra falou que ele voltou para a ex-mulher. Olha que interessante, a maioria dos casos, as pessoas, eles mesmos, como eu falei antes, acabam deixando por outra, porque já precisa de outro suprimento, já vai para outro suprimento. Enfim, queria compartilhar aqui com vocês, nessa live, isso, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa nesse sentido. Foi, Maiara, pode falar então, Maiara. Rafaela, a gente já vai passar a palavra para você, a Maiara, a Sandra e a Rafaela. Seja bem-vinda, Maiara, você está aí? Tô sim, boa noite. Estava falando com as crianças para não fazer barulho. É, então, sobre, né, o que eu vi falando aí. Essa semana me ocorreu, até botei no grupo lá, na roda de conversa. Eu cheguei até ir na delegacia, eu fiz o registro de ocorrência, eu quero sair, porém, quando eu cheguei em casa, eu me deparei com a minha realidade, que foi o seguinte: eu tenho 4 filhos com ele, eu teria que ir para casa da minha mãe. E não é uma situação agradável, a casa da minha mãe é muito pequena, e questões, né? Que seria, no caso, eu sair de um problema para ir para outro. Me frustrei, eu até adoeci pelo fato de que é um objetivo na minha vida, não é uma coisa que eu quero mais. Ele me faz sofrer muito, muitas humilhações. E uma coisa que você falou, Cris, que é verdade, eles não suportam lidar com a rejeição, tá? Eu tive essa semana um episódio de que eu passei a noite toda acordada, simplesmente porque eu rejeitei. Eu não quis manter contato sexual com ele. E aí ele não soube lidar com isso. E aí foi humilhação, foi xingamento, foi coisas horríveis a noite inteira, simplesmente porque eu não quis ceder a ficar com ele. Uau, Maiara, Uau, Maiara. caramba, hein? Caramba, hein? Então, foi assim, eu fui no Cian, né, que é da delegacia, me encaminharam para lá. Chegou lá, assim, eu até me surpreendi com a atitude da pessoa que me atendeu, porque ela disse que eu não podia sair, porque eu não podia expor meus filhos a uma situação pior do que eles já estavam, que inúmeras coisas. E disse também questões de direito. Falou que é, eu não sou obrigada a fornecer um lar seguro sozinha, que isso também é uma obrigação dele. Apesar da casa não ser dele, não ser no nome dele, eu não deveria sair, porque como eu tenho 4 filhos com ele, é tipo, uma segurança que eu tenho que ter para os meus filhos, um local para morar. E aí ela falou: e se você sair, você não volta mais. E aí eu fiquei naquela, falei: ai, não sei o que eu faço. Porque, tipo assim, pra mim aqui tá muito difícil, eu já não suporto mais. Ele é muito hostil comigo o tempo todo, sabe? Qualquer coisa que eu falo já sai num tom de. Pra ele, eu não sei se ele entende tudo que eu falo como uma afronta a ele, mas qualquer coisa, a mínima coisa que eu fale com ele, já tem uma resposta, assim, ele já é muito reativo, de forma grosseira, assim, uma coisa horrível, a forma que ele fala comigo, a forma de lidar com as coisas, sabe, é terrível. E ele age como, tipo assim, se ele tivesse muito acima de mim, eu fosse uma subordinada dele. Eu não tenho autoridade de nada, ele que escolhe tudo, ele que decide tudo, ele que faz tudo. É assim a relação. Oi, Cris. Eu não vou abrir a câmera porque eu tô só, meu esposo não está aqui, né? Ele saiu numa comemoração com os amigos, mas assim, eu passei pela mesma coisa. Tá me ouvindo? Sim, É a mesma coisa que a Maiara, né? Eu também, assim, depois que o Senhor me revelou, é muito difícil, sabe? Você dormir com uma pessoa que tudo que ele fala hoje é como se eu tivesse conseguisse enxergar ele por dentro, entendeu? Antes eu tinha aquela cegueira, eu aceitava tudo.
E hoje, como eu não consigo aceitar a forma como ele me trata, e aí, assim, a questão da relação sexual mesmo está muito difícil para mim. Então, essa semana ele também me procurou e eu não consegui, e aí falei que estava muito cansada, que eu tinha trabalhado. E aí foi, assim, a noite inteira de humilhação também. Não, ele não me deixou dormir, sabe? E aí começa a lembrar de coisas do passado, sabe? Aí começa a acusar. Para vocês verem assim o nível dele, você acredita que eu tive um ex-namorado antes dele, ele pesquisou a vida desse ex-namorado, a vida dele toda, você acredita? E às vezes fica dizendo, tá vendo? Se ele não lhe quis, né? Se nem ele lhe quis, por que é que eu vou querer? Assim, aí ele, eu sou a melhor coisa que aconteceu na sua vida. E aí fora outras coisas, né? A questão da minha família, porque ele me afastou da minha família, e fica dizendo que ninguém gosta de mim. Ah, você não tem amigos, você não tem família, você é órfã de mãe. Sabe, na verdade eu tô falando com minha mãe, mas ele não sabe, entendeu? Porque toda vez que eu ia conversar com minha mãe, ele queria o relatório do que eu estava conversando com minha mãe. E aí eu parei de falar com ele que eu tô falando com minha mãe, entendeu? Mas assim, várias noites acontecem isso. Ele não me deixa dormir, e aí no outro dia eu não consegui trabalhar, porque assim, o desgaste, eu me sinto sem energia, parece que ele suga toda a minha energia. E ainda bem assim que a minha diretora, ela já sabe, eu contei a minha história para ela sabe, e ela me apoia, assim, então eu não estou mais prejudicada no meu trabalho esse ano por causa disso. Mas está sendo muito difícil. Eu já falei em separação, ele não aceita, porque é conveniente para ele. Eu ajudo muito ele em casa, o apartamento mesmo sou eu que pago, e para ele é muito conveniente. A gente mora num local bom, então ele não quer sair dessa vida, entendeu? As pessoas, assim, têm amizade, as pessoas acham, ele o máximo, eles faz questão de ser boa pessoa para todo mundo, mas dentro de casa é um monstro. Sim. Então, né, eu estou querendo sair, eu estou conversando, né, a minha terapeuta, ela é também advogada, e a gente está vendo um jeito, né, não sei, eu também penso em sair de casa, mas é a mesma história da Maiara, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou sair com meus filhos, entendeu? Vou deixar tudo e como é que eu vou fazer depois? Eu tenho medo de perseguição também, porque ele me ameaça. Se você for na delegacia, quando você voltar, eu te mato. Essas coisas desse tipo. E aí Sim. eu estou pedindo muita direção a Deus para poder ver o que é que eu faço, porque já não estou aguentando mais. Sim, a melhor saída é buscar em Deus, porque Ele sempre dá, Ele sempre dá. Ele levanta pessoas, e quando você menos esperar, você está fora disso, e normalmente eles mesmos se retiram. Outra coisa que eu vejo, eu não sei qual é a sua fé, mas eu já vi vários testemunhos também de pessoas que fizeram um jejum e oração, e eles foram É, embora. Deus eu, tô, mostrou o eu, que era eu, para fazer. eu já entrei também em campanha de jejum, eu sou cristã. Legal, É, muito bom. campanha de jejum, porque assim, sabe, para ver se, né, porque eu já vi que é difícil, né, por conta própria mesmo, ele não vai sair, e também temo, né, de sair com meus 2 filhos e como é que vou resolver? Eu tenho trabalho, meus filhos, né, um vai entrar na faculdade agora, a minha filha tem escola, tudo por aqui por perto, entendeu? Ele já te agrediu fisicamente? Já eu não contei, na última semana que ele tinha, que eu fraturei a costela. Ah, sim, você que fala, meu Deus, é Foi, verdade. Gente do que ele céu. Ele fraturou minha costela. Fora, assim, marcas, o ano passado ele me deu um chute, que eu tenho uma marca na boca, entendeu? Agora eu lembrei de você que você saiu porque ele chegou, não foi? Isso. Na Aí eu hora tô da aqui, assim, live. sabe, de olho, porque minha porta, ela tem um alarmezinho, aí qualquer coisa, quando ele chega, eu já vejo. Aí por isso que eu tô aqui, eu tô no quarto, sabe? Aí não sei se ele vai voltar agora, porque como ele Mas foi pra aí, Ana, me deu uma agonia. Você precisa achar uma maneira para sair disso. Se você já está tendo agressão física, Mayara, você também Uhum. está passando por agressões físicas? Não. Aqui não agride assim, não. Aqui é tipo, empurra, segura pelo cabelo, mas não Mas isso chega. já é. Não, assim, não com essa violência, né? De chegar a fraturar alguma coisa minha, mas eu tenho plena ciência de que isso já é agressão.
entendeu? Eu tenho certeza, eu sei disso. Mas antigamente ele me batia mesmo, de me deixar roxa, de eu não podia visitar minha família, porque eu estava sempre toda roxa, eu estava sempre machucada. E a minha família ficava perguntando: o que é que está acontecendo? Por que você está sempre com machucado? E eu ficava, caí da escada, bati no móvel. Ficava sempre querendo inventar uma desculpa, porque eu não queria falar. Tinha vergonha do que estava acontecendo, mas também não conseguia ter força para separar. Tem que ver, não sei se você faz terapia também, Mayara, a Ana faz, né? Ver o que é que realmente te prende a ele. Se são medos, se são os filhos, porque você sabendo o que é, você se fortalecendo, você consegue sair. Não tenham medo, sabe, gente? No sentido lógico, a gente tem que saber com quem a gente está lidando, saber os riscos. Por isso, eu vou falar agora sobre a próxima parte, se você deve ir, o que fazer para se preparar para isso, porque isso eu creio que vai ajudar também, né, nesse sentido. Mas eu digo para vocês do meu coração, eu fico numa agonia, inclusive, entra depois, gente, no canal da Silvana, porque ela está dando testemunho do relacionamento dela, que ela teve com, eu vou mandar aqui para vocês agora, porque eu assisti os 5 vídeos dela, onde ela deu testemunho todinho do começo ao fim. Eu creio que vai ajudar vocês a se identificar em certos momentos que ela também passou por agressão física, e ela teve que sair, ela deixou os filhos, ele fez ela falar que ela precisava de ajuda psicológica, e ele usou isso contra ela perdeu a guarda dos filhos, para você ver o nível da psicopatia desse homem. Deixa eu pegar aqui o Instagram dela. Posso falar só uma coisinha? Ontem à noite eu fiquei até de madrugada trabalhando. Fecha o seu áudio só para não dar eco. Pronto, fechou. Ela, o Instagram dela diz assim, só eu posso me curar. Se você escrever só eu posso me curar, tudo junto, é o Instagram dela. Silvana Vieira é o nome dela. Ela postou até o 5º vídeo, até a 5ª parte até agora, do testemunho dela. Então, ontem eu fiquei trabalhando e eu já assisti os 5 vídeos. E, gente, é muito forte, dá uma agonia de ver que mesmo ele batendo nela, ela estava grávida, ele bateu nela, ele, nossa, puxava ela pelo cabelo, pela casa, ela conta tudinho. E ele fazia ela voltar, usando essa promessa de que ia casar, que era o sonho dela, casar. E ela voltava, todas as vezes. Todas as vezes. Até o ponto, no final, que ela falou que ela teve que ir embora com uma malinha na mão e deixar os filhos, porque senão ela ia morrer, né? Porque eles só pioram, não muda, só piora. Porque cada vez que você aceita, e aqui eu não estou eu sei como é difícil, inclusive ela tem maior compreensão, ela fala, eu entendo, mas para a gente que está de fora, assim, dá uma agonia, porque quando parte para a parte física, é porque já está num. Tá, obrigada, Samara. Ela compartilhou aqui o Instagram dela para vocês, o link. Obrigada, linda. Deus abençoe. Ô, Cris, na verdade eu queria saber, tipo assim, se a Ana ela faz terapia, né? E a Mayara, se você puder, Mayara, entre no clube Narcisista Exposto, que eu acho que a gente vai fazer a terapia em grupo, é muito importante, entendeu? Para a gente estar ajudando a nós mesmos, Ana também e os demais também. Sim. Ô, Ângelo, desculpa, é a Ana. Eu já estou fazendo terapia, sim, e já estou no clube também. Já entrei no clube. Show de bola. Sandra, você quer começar a falar? Cadê o Ângelo? Já voltou? Está todo mundo aí? Oi, Cris, pode ser. Rafaela, acabei de ver sua mensagem, você vai ser a próxima a falar, tá bom? Se quiser, a Rafaela pode ficar na minha frente. Você já esperou muito. Pode falar você, aí a Rafaela fala e a gente continua aqui com a apresentação. Oi, gente, sou Sandra, aqui de São Paulo. Então, essa parte eu gosto muito dos vídeos da Cris, porque foi lacunas que foi preenchendo de coisas que eu vivi assim no passado. Eu falei, nossa, isso aqui se encaixa ali. Nossa, isso aqui se encaixa. Porque quando a gente está por fora disso, a gente fica... Gente,
A gente fica tão atrapalhado, a gente não entende o que é aquilo. Só que, quando a gente tem um discernimento espiritual, a gente sente, porque tem pessoas que são totalmente cegas espiritualmente, pelo amor de Deus. Pessoas que vivem. Não estou falando do caso das meninas que estão passando por essa situação, não estou julgando isso, mas quando eu comecei nesse período, termina, volta, mãe narcisista, eu comecei a perceber uma coisa, Cris, e a todos, que parece que no mundo espiritual, eles, é uma coisa forte que eu vou falar, gente, parece que eles se uniram, a espiritualidade da minha mãe com meu ex, para me destruir. Porque era assim, uma coisa simultânea. Eu falei, nossa, parece. Eu bem assim na época, parece que eu estava sentindo, parece que assim, eles se uniram espiritualmente, uma sequência de coisas que eles não tinham, sabe? Não era amigo, não era nada, porque minha mãe não se interessava nada que era meu. Mas eu estava observando assim uma destruição simultânea, como que e ele ficava espreitando. Eu mesmo, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não confio? Eu querendo esconder assim os abusos da minha mãe, porque eu sabia que ali ia ser alguma coisa. Olha como eu estava esperta. Eu não ia lá, ai, sabe? Não, eu estava escondendo todos os abusos da minha mãe, porque eu já estava percebendo que ali era gatilho para ele abusar. Tanto é que quando teve uma situação que minha mãe fez, um inferno, assim, do nada da minha vida ficou reboliço, eu tive que, a gente sente assim até contra, né? Eu tive que ir na delegacia, porque teve agressão física gratuita, eu não queria. Gente, minha mãe fez um reboliço na minha vida, que eu fiquei adoecida, e eu acho que eu só não fui para o suicídio por causa que eu sabia que isso daí era muito, mas era assim, eu estava sem perspectiva, sem esperança, sem nada. Hoje eu penso assim, na minha opinião. Ali não é uma mãe. Quando a Cris explicou direitinho, tanto é que eu sou viciada assim, nos vídeos dela, que ela explicou e eu fiquei observando, voltei mais de sei quantas vezes esse vídeo, que ela, que ela diz assim, bem explicado, que ele mata aquela criança que eles têm, logo lá na infância, ele não consegue lidar com aquilo, e depois aquele corpo fica vazio. Eu estou falando assim do jeito, né, porque ela explica mais com detalhes, lógico, uma terapeuta requisitada. E é isso mesmo. Gente, hoje eu observando, eu ficava assim observando, disse, ali não é mãe. Ali não é uma mãe. Ali, eu vou falar por mim, ali era um espírito maligno, revestido de carne e osso, por isso que eu falei, gente, é forte que eu vou falar, que estava tentando me... Gente, quando a minha filha fica doente, eu sinto. Quando a minha filha fica triste, eu sinto. Tem essas desavenças assim, tal, mas, sabe, eu chego a sentir o sofrimento dela, alguma coisa, às vezes ela está... Alguma coisa que ela sente, ou uma vez terminou o namoradinho, e eu comecei a dar umas injeções de ânimo, tal, e força espiritual. E minha mãe, ela me colocava lá no buraco, tipo assim. Aí eu comecei eu estava assim, fazendo reflexão, eu falei, ali não é uma mãe, ali não é mãe. Gente, a pessoa que mexer com a minha filha, eu não vou ter assim critério de nada. Eu simplesmente perco toda a minha elegância, a minha cria ninguém mexe. Aí o que acontece? Eu estava observando, era uma pessoa que não tem um pingo de empatia, é uma coisa forte, ela não liga. Se eu estiver passando fome, frio, se eu estiver aí, ela não está nem aí. Aí eu comecei a ver os vídeos da Cris, eu falei, peraí,
Se é uma pessoa que tem um corpo vazio, oco, então quem estava tentando me destruir não era minha mãe, era um espírito ruim, então minha mãe não existe. E uma vez eu vi uma terapeuta, aí eu vou colocando as coisas, né? Acho que é a Cássia Rodrigues, mas ela é muito, assim, aquém, ela é muito superficial. Mas ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou, gente, Jesus, Cristo, tem também o nome de Yahushua, não, ele é a luz do mundo. Aí ela falou bem assim, geralmente o bode expiatório é a luz da família, que a mãe... Eu fiquei assim, ó, eu fiquei espantada. E com esses vídeos da Cris, gente, eu falei, gente, já vem bom. Quando ela começa, eu vou ler uma carta de uma narcisista, eu digo, ai, meu Deus do céu, deixa... Porque é forte. Então, eu digo uma coisa, eu fui, quando as trevas se levantaram espiritualmente, eram ataques espirituais simultâneos, eu era nova, eu não tinha nenhuma proteção, mas eu lembro e eu sentia que eu disse bem assim, meu Deus, o que é isso? Porque quando a gente é jovem, sei lá, nesse baú, a gente, assim, em ligação, a gente não tem muito assim, né, com Deus. Quando a gente vai ficando mais, vai descobrindo essas coisas, mas eu lembro que foi uma batalha sinistra, espiritual. E foram 4 pessoas. Eu não sei como eu sobrevivi. Eu estava contando isso para uma amiga que estava assim, Sandra, eu não conseguiria, não. Uma amiga minha disse. Eu não conseguiria, não. Na primeira coisa que minha mãe tinha feito, eu tinha ido para o suicídio. Aí, ó. Mas eu falei, calma, Deus dá força, não sei o quê. Porque, gente, aí, o que acontece? A minha mãe fez aquela bagunça, me colocou para fora, assim. E eu falei, meu Deus, isso é mãe? Isso é mãe? Aí, ele sabendo por alto disso, quando foi no outro ano, ele arquitetou toda a destruição que ele ia fazer, né? E foi o noivado, aí foi o ghost, tratamento de silêncio. Só sei que em 91, gente, eu não sei como sobrevivi. Porque eu fiquei só assim, eu fiquei todo, eu acho que quem visse assim a minha alma estava toda sangrando. Só que eu não sou dessas pessoas de ir para a cama, eu sei que cada um é cada um, eu digo, não vou dar gosto. Não, eu vou para a festa. Vou ficar chique, linda, maravilhosa e vou pisar na cabeça do demônio. E eu ia mesmo para festa maravilhosa lá. Aí eu falei assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou embora dessa cidade e eu vou dar conta, e eu vou sumir. Foi aquela coisa, porque foi uma batalha espiritual que as trevas se levantaram, espiritualmente eles estavam todos juntos. Assim, na visão, assim, vendo mesmo, cada um estava na sua. Só eu estava percebendo e vendo isso. Por isso que eu digo, vou contar isso para quem, meu Deus? Porque se eu contar para um psicólogo que é só lendo aquelas coisas lá de Freud, cientificamente, porque tem um psicólogo que diz, eu fiz psicologia, mas quando eu fui olhar, era uma coisa bem superficial. E ele entrou num relacionamento com a psicopata. Ele quase foi para o suicídio. Aí foi que ele investiu muito em terapia, em psicólogo, em terapia, não sei o quê. E ele foi entender a dinâmica, olha isso, gente, do narcisismo. Ele falou, quer dizer, essa batalha aqui espiritual que eu tive, foram 4 pessoas, ó. Foram 2 irmãs, a minha mãe e esse meu ex. As trevas se levantaram e eu fiquei muito ruim. Eu emagreci, meu cabelo caiu, eu não tinha vontade de comer. Até hoje, quando eu falo, eu embargo a voz. Eu chorava na escola. Gente, é uma situação tão grande, parece que está arrancando a sua alma. E do outro lado tem um demônio que já está ali preparadinho do ex
Porque se eu tivesse um namorado que seja, que tivesse esses demônios, eu não só ia, porque eu sou assim, muito de acolher, de, sabe? Às vezes até me peco, assim, dessas coisas mesmo, da mãozinha da ONU. Não, é aqui, não. Agora eu estou me policiando muito, porque eu já me ferrei demais de ser boazinha. Aí o que acontece? As trevas se levantaram mesmo e foi para me destruir. E numa dessa ocasião, quem estava presente, porque assim, a gente, quando é o eu não estou tirando assim a dor das nossas amigas aí, que agressão física e tal, mas imagina, eu fiquei com a minha perna completamente toda inflamada, sangue pisado da minha mãe e das minhas irmãs. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fui na delegacia e tal. Eu tenho uma irmã minha que ela é muito manipuladora. E ela tem traço acho que chega até de psicopata mesmo. Muito inteligente, já foi gerente de banco, essas coisas todas. Manipuladora. Então, ela tem influência. E eu fiquei lá. Quando elas perceberam que eu estava me levantando... Olha, repara a covardia, gente. Uma mãe com duas irmãs ainda... de quebra-galho, ainda tem outro demônio. Quer dizer, as trevas se levantaram mesmo. Digo, eu tenho que conversar com isso com a pessoa que entenda, porque se eu for conversar com ela, não, menina, mas é assim mesmo. Olha, mãe, é amor. Eu tenho vontade de dar um murrão na cara da pessoa. Porque eu sinceramente, se eu fosse um pouquinho fraca, eu não tinha resistido, não. Porque é uma coisa muito sinistra, é forte, a pessoa vem mesmo para destruir, aí a mãe vem com expulsão, com abandono, com essas coisas que mexe. Gente, o marido abandonar, um descarte do ex foi uma festa para mim. Agora, de mãe, você não tem rumo, porque a mãe é o seu alicerce. Por isso que eu digo, olha, eu nunca tive mãe. Porque ela, desde a tenra idade, que ele ia jogando aquela sementinha, tal, bullying, muito bullying, puxando para baixo. Aí foi que quando foi que eu me despertei? Quando eu fui para lá, porque ela era assim, como a Cris vivia, ela vivia me enchendo o saco. Ai, não sei o quê, o seu pai morreu, mas você não trabalha, não sei o quê. Aí eu vim assim, eu vou fazer tudo, olha meu pensamento, eu vou fazer tudo, eu vou vencer na vida e fazer, olha mãe, venci. E eu fiz isso, gente. Gente, eu fui lá de bem, minha filha maravilhosa, eu fui lá, aí ela olhou assim, puxando eu para baixo, me colocando para trás, na frente da minha filha, e eu sem entender. Falei, estou entendendo. Quer dizer que aquela coisa toda era só para machucar, magoar, porque ela sabe os botões que aperta, e sabe mesmo. Ela fez gaslight, todo tipo de abuso. Olha, umas coisas tão sinistras que eu nem vou comentar. Esse comentário mais... Eu vou comentar com o terapeuta, eu acho que eu vou fazer uma terapia com a Cris, ou então lá no grupo, assim, porque são coisas pesadas, gente, muito pesadas. A minha mãe, ela não é narcisista, ela é psicopata mesmo. Ô, Sandra, rapidinho, deixa eu só te falar uma coisa que eu vou pedir para você e para o Ângelo. Então, Ângelo, eu quero pedir para você, se você pode vir no segundo mês, porque cada mês a gente vai ter alguém falando sobre um assunto. O primeiro mês a Manuela vai estar falando sobre essa parte de relações sexuais, essa parte espiritual, essa troca de energia, né? E eu queria pedir para o Ângelo, se você pode vir falar sobre pais narcisistas, e para a Sandra, Nossa. se você tiver, para falar sobre mães narcisistas. Posso sim. Legal, ótimo. Coloque eu como mãe narcisista paz, tá? Coloque. Sandra, eu vou falar de pai narcisista, a Sandra fala de mãe. Perfeito. Isso. Perfeito. Casadinho. Legal. Aí a gente organiza. Então, o Ângelo eu coloco para o segundo mês, fevereiro, a Sandra para março. Aí a gente combina direitinho. Depois eu vou colocar algumas coisas assim para que fique uma coisa mais organizada. Mas assim, tudo que você for lembrando, Sandra e Ângelo, Eu vou até anotar. que você possa trazer para falar sobre a mãe, as características, o que ela falava. Inclusive, eu vou continuar aqui a apresentação, porque já passou do horário, né, gente? Eu quero ouvir todo mundo, mas
aí não dá para terminar. Eu devia ter feito a apresentação toda, mas eu não me aguento, né? Aí, quando eu paro, mas tudo bem. Depois eu faço o corte, e aí a gente deixa a apresentação primeiro, e depois eu deixo a live toda. Rafaela, vou pedir só mais um pouquinho de paciência para você, só para eu terminar a parte da apresentação. Sandra, a gente vai continuar falando mais sobre isso também, é só por causa do horário mesmo. Tá. Mas já vai anotando o que você lembrar nessa parte, que vai trazer aqui para ajudar outras pessoas que podem ter mães, né? No caso, você falou psicopata, o que te levou a ver que é uma psicopatia e não narcisista, qual a diferença que você encontra, e desde a tua infância, coisas que mais marcaram, que ela te falou, que ela fez. Rafaela, você quer falar um pouquinho? A gente já está terminando, gente, porque já fazem quase 3 horas que a gente está aqui, mas até as 8h30 a gente fica, tá bom? Então, vamos mais 23 minutinhos. Rafaela, você está aí? Oi, Cris. Olá. Tudo bom? Pois então, tudo bom. Eu vou ser bem breve, tá? Porque Tá bom. a gente já está há muito tempo, né? Sim. Então, a intuição da gente sempre fala no nosso coração, né? É Deus falando com a gente, né? E eu passei por narcisistas em todas as áreas da minha vida, trabalho, igreja, namorados, e teve 2 narcopatas, né? Que a gente chama, não é isso? Então, assim, foi uma sucessão de narcisistas aí na minha vida, né? E aí eu comecei a pesquisar canais aqui no YouTube, né? E graças a Deus eu cheguei até você. Foi no mês de novembro que eu conheci teu canal. Mas desde outubro eu estava pesquisando canais, e o primeiro canal que eu me deparei foi com o da Tariana. Você sabe, né? Qual é? Sim. Tem até o podcast dela, que é muito bom, maravilhoso também. E aí eu fui me aprofundando, comprei uns livros, comprei um livro chamado O Fenômeno Gaslight, que é da Stephanie Monson. Você conhece, né? Não. Não conhece esse livro? Deixa eu aparecer aí na câmera. Ah, legal, legal. É bom? Muito, muito. Me abriu muito, né? A mente. Obrigada por compartilhar. Claro, claro, sempre. A gente está aqui para uns ajudar os outros, né? Sim. E aí eu vou ser bem breve. Eu escolhi aqui falar da família, porque eu já não posso falar de todos os casos aqui que eu vivi, namorados, igreja, trabalho. Trabalho, eu fui muito humilhada, né? Tem uma narcisista lá. Porque atualmente quanto vai pesquisando e estudando, né, sobre o transtorno da personalidade narcisista, atualmente vai expandindo e Deus vai te dando também uma luz, né? Sim. Nós, como empatas, Deus vai abrindo essa mente, essa nosso coração, né, para a gente ter essa luz, né, que vem de Jesus, né, de Deus. Uhum. E eu sempre fui, ao longo da minha vida, uma pessoa muito positiva. Eu acho que essa positividade me ajudou de alguma forma na dissonância cognitiva. Eu sempre soube que na família tinha algo de errado, mas eu achava que não era narcisismo, né? Porque Deus me revelou desse transtorno mesmo agora em 2022, em outubro, né? Uau. E aí, deixa eu continuar, né? E, sendo bem breve, essa pessoa que é narcisista da minha família, que eu até coloquei nos comentários, você leu? Não, eu não. Deixa eu ver aqui, peraí. Dá uma olhadinha nos comentários, porque eu não vou poder falar muito, mas eu vou falar algumas coisas aqui na live, tá? Ok, ok. Tá lendo? Eu não fico lendo os comentários, porque senão eu não consigo dar atenção aqui, né? Vocês estão aqui conversando um monte de coisa, mas eu não estou achando a sua mensagem, peraí. Rafaela. Ok. Ok? Estou vendo que você escreveu aqui, mas agora eu não vou ler, né? Depois você pode falar aqui, pode falar. Certo, então eu vou continuar, dar continuidade. Então, a gente sempre fica, a dissonância cognitiva, né, é impressionante como a gente fica confuso, né, o narcisista patológico espiritual, que a gente quer dizer, que é o que eu vou falar agora, ele deixa a pessoa completamente confusa, porque tu fica assim, poxa, eu não quero ser injusto com essa pessoa X da minha família, né, não quero ser injusta, né, porque a gente fica, poxa, a gente fica com aquela culpa, né, aquele sentimento, assim, as emoções vão se aflorando no teu corpo, na tua mente, e a dissonância cognitiva fica falando, ó, tem coisa errada. A tua vida toda tu foi abusada, teve abusos psicológicos, coisas sutis, né?
a tua vida inteira, a tua família sempre brigou, a triangulação, né? A famosa triangulação e tal. E aí, Deus me revelou, né? Eu tenho um espelho aqui no meu quarto, que ele é enorme, um espelho. Olha só, olha como é que é a vida, né? Eu tenho um espelho aqui no quarto. E aí, eu subi numa cadeira para ajeitar umas coisas no guarda-roupa. E isso que eu subi ficou aparecendo no espelho só a parte do meu corpo, do pescoço para baixo, né? A cabeça não aparecia, porque eu estava em cima da cadeira, ajeitando as coisas no guarda-roupa. E a pessoa narcisística da minha família, que eu descrevi aí nos comentários, ela estava atrás de mim. Cris, na hora que eu olhei para o espelho, eu vi aquela coisa horrível, aquela coisa de olhos grandes, assim, olhos negros, assim, que não tem um olhar, na verdade, uma coisa assim, é um olhar assim, é escuridão, e aquele sorriso sarcástico, tipo aquele sorriso de filme de terror de palhaço, tirando onda contigo, assim, rindo da tua cara, assim, sarcasticamente, né? E aí eu fiquei assim, aí uma coisa veio e me disse assim, fica na tua, tipo assim, fica na tua, não dá esparro. E eu fiquei na minha naquele momento, eu desci da cadeira, falei com a pessoa normalmente da minha família, e fui para a cozinha, só que aquele negócio ficou rodando na minha cabeça, meu Deus, o que foi que eu olhei, o que foi que eu olhei, gente, o que é aquilo? Aquilo é horrível, parece assim uma coisa, não sei, uma coisa assim, das trevas, né? Uma coisa escuridão, uma coisa negativa, uma coisa pesada, um negócio assim horrível. E aí eu fiquei por dias e dias e dias chorando, não acreditando. Meu Deus, essa pessoa narcisista é espiritual, então, né? Aí eu queria saber de ti, Cris, para te dar uma breve opinião aí, que eu sei que o momento é curto, né? Que tem 23 minutos só, acho que 20 agora, não sei. Eu queria que tu me falasse basicamente, eu queria que Deus te desse uma luz para mim, para me revelar o que exatamente é essa coisa. Então, na parte espiritual, que é o que eu falo no canal, né? Fecha o seu microfone só para não dar interferência aqui, por favor, Rafaela. Ok. É para me tirar a câmera? Não, o seu microfone só. Sim, vou tirar. Então, o que eu vejo, né? Não são todos os casos que acontece isso, mas são pessoas quebradas. O que eu creio que acontece, eu não sei se o caso dessa pessoa da sua família, se você sabe desde a infância, se já teve abuso com animais, se é uma psicopatia ou se é mais uma sociopatia e um narcisismo, porque sociopatia e narcisismo dizem que a pessoa não nasce assim, vem de traumas. Agora, a psicopatia diz que a pessoa já nasce assim, já vem de maldições hereditárias, enfim. Tem toda uma profundidade mais na parte espiritual. Mas o que eu creio que acontece é que nessa dor, nesse trauma, seja lá o que for, a pessoa se revolta contra Deus e vira uma pessoa tão cheia de ódio e dá espaço para o inimigo entrar. Ela fica cega, né, de tanto ódio. E aí bloqueia sentimento de amor, bloqueia sentimento de compaixão, bloqueia tudo que é de Deus, que é bom. E a pessoa passa a vida com ódio, tentando se vingar, né? Ela desiste, ele desiste da própria vida. E aí, por isso que eles não têm alegria em viver, não têm prazer, né, nas coisas. O prazer deles é tirar a alegria do outro. Então, o que eu vejo que acontece é isso. E lógico que existe a parte, né, existe Deus, também existe Satanás. E essas pessoas que se permitem, né, ir para esse lado, o inimigo faz a festa, porque ele é um espírito, ele precisa de um corpo, de uma mente para agir por ele. E ele vai nessas pessoas que se permitem. Então, eu chamo de seguidores de Satanás. Contanto que é tão simples a gente, no mundo espiritual, explicar esse transtorno, né? Que na psicologia eles não podem falar que são pessoas seguidores de Satanás, né? Mas para mim, isso se resume nisso: são seguidores de Satanás. Nós que temos temor a Deus e que buscamos fazer a vontade de Deus, somos seguidores de Deus. E existem aqueles que ainda não foram acordados, despertos, no sentido de não conhecerem ainda a verdade que liberta, que é Jesus, e estão no mundo
sendo tanto influenciados e influenciadas por aqueles que são luz e os que são trevas. E eles fazem a pessoa acreditar que o que eles estão fazendo é normal, que é bom. E muitas pessoas acabam caindo. Tem tanta gente presa na cadeia por ter matado pessoas, por acreditar que estavam fazendo algo de bom, porque estava defendendo alguém ou protegendo alguém, que foram manipuladas pelos próprios psicopatas, né? Então, assim, eu vejo, sim, que existe essa parte maligna, já aconteceu comigo, com algumas pessoas com quem eu convivi, que eu pude ver essa coisa maligna, inclusive uma delas foi no olhar. Eu nunca vi esse olhar que muitos dizem que fica o olho todo preto, que a parte branca não tem, né? Que fica tudo preto. Eu nunca vi isso, mas por alguns segundos que eu vi essa pessoa, que depois Deus me revelou, essa pessoa mexia com coisa das trevas, muitos deles mexem com magia negra, satanismo, macumba e todas essas coisas, né? E alguns segundos que eu olhei no olho dessa pessoa, eu vi, gente, a coisa horrível, uma sensação assim, é tão pavoroso que me deu um negócio assim, foi alguns segundos, mas foi o suficiente, como se eu tivesse entrado dentro da pessoa, sentido que a pessoa sente por alguns segundos. E eu vi um ódio, uma inveja, uma coisa tão escura, né, assim, como eu posso dizer, é até difícil de explicar, dá um pavor, assim. Algo sombrio? Cris, eu tenho uma outra dúvida aqui também, que eu acabei de lembrar sobre isso, né? A pessoa que é empata da minha família, que está sendo manipulada por essa pessoa aí, na mão dela eu vi aparecer tipo uma sombra querendo guiar o braço dela e a mão. Essa pessoa empata. Viu uma sombra o quê? Tipo, ela foi desligar a luz e uma sombra seguiu o braço dela, tipo, um negócio, um vulto preto. Uhum. E ela empata. É. A outra pessoa que eu tô falando, não é a pessoa que eu falei anterior. Você já tinha visto alguma coisa nesse sentido até então? Não. Não, depois que eu comecei a estudar sobre gaslighting, transtorno da personalidade narcisística, que é do grupo B, né, que a gente sabe, e pesquisar, e noites pedindo a Deus também que me revelasse, e aí eu comecei a perceber, né, que essa pessoa que eu falei aí da questão do espelho, aí Deus parece assim que me mostrou, ó, tipo isso, ó, aqui, ó, tô te mostrando, entendeu? Uhum. Olha que interessante. E você não ficou assustada, não? Não, eu fiquei, mas aí na hora uma coisa disse assim para mim, fica na tua. Eu só vi uma voz dizendo para mim assim, fica na tua, não reage. Uhum. Entende? Sim. Tem pessoas que têm mais sensibilidade. Eu, quando Deus me revelou sobre esse transtorno, ele me mostrou muitas coisas no mundo espiritual. Essa experiência que eu te falei, que foi no olhar dessa pessoa, mas a maioria das outras coisas... Fecha para mim seu microfone, por favor, Rafael. Obrigada. Foi no que realmente os planos da pessoa, ele me mostrou as coisas que a pessoa tinha feito, falado, e a intenção do que a pessoa tinha por trás daquilo, né, da maldade. Teve uma delas que eu passei mal, 2 vezes aconteceu, uma vez foi comigo, outra vez foi com uma pessoa que estava junto com a gente, depois eu fiquei sabendo que ela tinha demônios de doenças, então, assim, é coisa diabólica mesmo, pessoa que passa para destruir as famílias, é muita maldade, não tem como a gente não ver a parte espiritual, no caso dessas pessoas que já vão mais para esse lado mesmo, de perversidade, de malignidade, pessoas que levam outras pessoas a perder a vontade de viver, né? Porque muitos acabam tirando a própria vida, tendo pensamentos suicidas. Isso não é de Deus, gente. Isso não tem como. Não existe uma pessoa sem a influência maligna fazer as coisas que essas pessoas fazem. E eu cheguei a essa parte espiritual porque eu fui na psicologia e eu falava, gente, mas trauma? Eu também tive trauma. Então, se todo mundo que teve trauma na vida virar uma pessoa narcisista, então por que que eu não sou uma narcisista também? Lógico que cada um tem o seu trauma, né? Mas, enfim, tem pessoas que tiveram o mesmo trauma que muitos narcisistas tiveram e não são narcisistas. Hoje estão aí ajudando outras pessoas. Eu falei, não é possível. Então, de onde vem isso? Vem do caráter.
vem das escolhas que a pessoa, né, inclusive depois assistindo vários testemunhos, vídeos de pessoas que eram serial killers e que foram para a pena de morte, eles mesmos confessam lá na hora que foram portas que abriram para vir poderes das trevas para agir através da vida deles e delas. Como eles não se importam com eles mesmos, porque eles odeiam a eles mesmos, já perderam a vontade de viver, a alegria de viver não existe. Então, o prazer deles é destruir o outro, é roubar, matar e destruir. Porque, como diz em João 8,44, na palavra de Deus, diz que são filhos do pai da mentira, né? Que seguem a vontade dele. Então, eles fingem ser anjo de luz. Agora, no caso, depois, se você quiser, eu vi que você falou aqui para a gente se falar pelo WhatsApp, me chama depois no Instagram. E aí, se você quiser contar um pouco mais, no caso, desde a infância dessa pessoa e tudo mais, coisas que você já tinha percebido, né? Eu tenho muita coisa para revelar da infância dessa pessoa que eu descobri, tá? E eu quero te revelar essas coisas. Uhum. E pelo Instagram, né? A gente consegue conversar? Sim, pode mandar por lá, se você quiser mandar por e-mail para eu gravar um vídeo também no canal, dependendo do que for, se for ajudar outras pessoas com isso também, pode ser. Gente, Tudo bem. Então é isso, gente. Olha, eu vou ficando por aqui, todos nós. A Sandra também está falando que precisa ir. Sandra, boa noite. Obrigada por estar aqui novamente. Obrigada a todos que estão aqui até agora. Cleiton, você está aí quietinho? Tá tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Ô, sim, Cris, tudo bem? Tudo E bem, se houver, depois lá no grupo Narcisista Exposto, se tiver oportunidade, eu quero falar sobre o patrão narcisista, né? Sobre o abuso, tá? Sim, ótimo. Fiquem com Deus. Amanhã vai ter, se Deus quiser, amanhã eu consigo colocar essa live de hoje lá no meu canal. Vou fazer, lógico, alguns cortezinhos para ficar algo mais tranquilo, para não ficar muito longo, né? E é isso. Obrigada mais uma vez por todos. E semana que Tudo vem. bem, Cris. Tudo bem, Cris. Tudo na paz. Amém. Fico feliz. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa Até a noite. próxima. Boa noite a todos, que Deus esteja conosco. Amém. Amém. A Amém. próxima live é de Natal, hein? É sexta-feira que vem. Aí lembra aí, gente, de trazer alguma coisa. Eu quero que seja Sexta-feira, né? quero que seja uma coisa mais divertida, assim, sabe? Pra gente dar risada mesmo, contando esses momentos aí, esses presentes que cada um tem uma história para contar, né? Presente de grego. É. Então tá, gente, ó. Beijos no coração. Fiquem com Deus e a gente se vê, se Deus quiser, na sexta-feira que vem, antes do Natal. Tá bom? Amém. Deus Beijo. abençoe cada um de Amém. vocês e uma boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Deus abençoe.